Por que precisamos analisar toda a Bíblia para entendê-la corretamente? É o que nós vamos estudar no programa de hoje. Está no ar, Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Uma alegria estarmos juntos. Estamos começando mais um programa Escola Bíblica, aqui pela TV Novo Tempo, o canal da Esperança. Neste programa, nós temos a oportunidade de estudarmos a Bíblia através das revistas Esperança, que são produzidas pela nossa Escola Bíblica aqui na Novo Tempo. Mas nesta temporada nós estamos estudando um estudo que está na nossa assistente virtual, nossa instrutora bíblica virtual, que é a nossa Esperança. É isso mesmo, você pode estudar a Bíblia pelo WhatsApp. Então, você pode aprender mais da Palavra de Deus. A gente está estudando o estudo Bíblia Descomplicada. Quando você vai fazer sua escolha, vai ser o estudo P. Você vai rolando aqui você vai rolando no seu celular, daí você vai achar lá Bíblia Descomplicada, ele vai pedir para colocar qual é a letrinha P. Simples, simples. Pastor, como é que eu faço para estudar a Bíblia pelo WhatsApp? Você pode registrar esse número aqui, ó. 129-8200-0062. Esse é o número da Esperança, a nossa instrutora bíblica virtual. 129-8200-0062. Registra, dá um oizinho e aí ela vai perguntar se você quer estudar a Bíblia, se você quer fazer uma pergunta bíblica, se você quer uma oração, aí você vai colocar ali, tá bom? Aí você vai escolher, quero estudar a Bíblia, ela vai te dar as opções, você escolhe o P e estuda com a gente. Que tal? Que tal aprender mais da Palavra de Deus pelo WhatsApp? E nessa temporada, como ler a Bíblia? Ontem a gente leu uma história, que é uma história assim desafiadora, duas filhas que se envolvem com o seu pai, a consequência disso. Mas essa história tem uma lição mais ampla para dar. As práticas erradas que são apresentadas ali, quando você lê outros textos que falam do mesmo assunto. E a grande lição a gente trabalhou ontem é o cuidado, a proteção com a nossa família. E Ló tinha essa responsabilidade. Deveria ter exercido isso. Eu quero convidar você a entender o texto bíblico. Você sabe que quando a gente lê a Bíblia, a gente entende o que Deus deseja. E a gente percebe que nós cometemos erros porque a Bíblia apresenta a vida das pessoas como elas foram e como a gente é. Mas sempre há esperança, há uma atuação divina para transformar qualquer maldade em bênção, qualquer erro cometido em bênção. As consequências, a gente percebeu ontem, elas existem, mas Deus é capaz de transformar. Vamos orar? Porque hoje nós vamos aprofundar um pouquinho mais. Vamos analisar uma outra regra importante para a gente entender a Bíblia. Pai, obrigado porque estamos juntos para estudar a Tua Palavra mais uma vez. Obrigado porque o Senhor tem disponibilizado todas as maneiras para que a gente entenda a palavra. Seja a palavra apresentada pela TV, pelo rádio, pela internet. Pai, que a gente use dessas ferramentas. Se eu estou orando nesse momento e alguém já foi um estudioso e hoje é um questionador, está até desacreditado do que a Bíblia apresenta, eu oro para que o Espírito Santo toque no coração, ele abra o coração e seja impressionado mais uma vez pela Bíblia. Eu suplico isso. Em nome de Jesus. Amém. Se eu estou falando para você nesse momento que talvez não lê a Bíblia, ou você tem seus questionamentos, quero te convidar a gente estudar juntos. A Bíblia não é um livro natural, é um livro sobrenatural. Mas, como eu mencionei ontem, como nós estudamos ontem, ele é um livro sobrenatural, processo de composição, mas é uma obra literária que tem regras para que a gente entenda como Deus inspirou o autor bíblico. Ele não pode ser visto como uma obra literária somente, porque senão vai ser mais um livro. E não é. A Bíblia não é mais um livro. A Bíblia é
a palavra de Deus. Vamos lá, essa nossa temporada, Bíblia Descomplicada, estamos estudando através da nossa assistente virtual, nossa escritora bíblica virtual, a Esperança. E estamos no segundo estudo, regras importantes para a gente compreender. E hoje nós vamos entender como identificamos alguns personagens no texto bíblico, fazendo ligações entre eles. E que lição? Porque esse é o grande propósito, tá? Eu não vou olhar só tecnicamente. Eu identifico o personagem, e neste caso o personagem de hoje é a serpente, mas que lição o Senhor tem para me apresentar no texto bíblico? Porque lembra que eu já comentei aqui? Toda a Bíblia tem um propósito, apresentar a Jesus Cristo como o Messias. Eu quero ir à primeira referência à serpente que está em Gênesis capítulo 3. E eu não quero simplesmente identificar, mas quero que você mergulhe comigo. Que lições importantes o Senhor tem para nos dar. Vamos lá. Gênesis capítulo 3, verso 1. Lembrando para você que lê a Bíblia normalmente, só vou voltar aqui antes da leitura, a gente, no capítulo 1 e no capítulo 2 do livro de Gênesis, nós temos um mundo perfeito sem pecado. Essa é a descrição que o autor bíblico faz, Moisés, que escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia. Então nós temos um mundo perfeito, temos a criação de Deus e temos também Deus colocando como manifestação do seu amor orientações para que o homem seguisse o seu caminho. E aí, no capítulo 3, ele começa usando essa expressão, né? Mas a serpente, ele vai agora vai comparar as histórias. Então, ele está fazendo a mesma descrição, mas agora ele vai fazer uma comparação. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Vamos identificar? Lembra, as palavras são importantes do texto para a gente compreender o que o autor bíblico quis dizer. E eu já citei aqui, comparar traduções da Bíblia são importantes para a compreensão. Citei aqui já que a gente tem normalmente dois tipos de traduções. Aquela tradução que está mais preocupada em apresentar o texto bíblico na sequência, interpretar assim, fazer uma tradução mais literal, e aquela que usa expressões para dar a ideia do texto. Então, pegar várias traduções são importantes. E a gente tem aquelas Bíblias que também são uma interpretação geral do texto, como uma descrição, não preocupadas com a tradução, como a Bíblia viva, a Bíblia na linguagem de hoje, a mensagem. Então, todas essas comparações, essas traduções são importantes. Então, vamos lá. Identificando as palavras, mas a serpente, lembrando que dentro da cultura, a serpente é uma figura, no Oriente Próximo, uma figura mitológica, sempre usada não só na literatura bíblica, tá? A serpente é a figura que se opõe ao Criador. Então, ela vai aparecer como opositora aqui, ó. Mas a serpente mais sagaz. A palavra sagaz pode ser usada, interpretada positivamente ou negativamente. Nesse caso vai ser negativo, porque ela pode ser traduzida como astuta, capciosa, inteligente, prudente, em outros textos da Bíblia. Então aqui, neste caso, vai ter uma visão negativa. A serpente está sendo astuta. Ela é mais astuta que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito. Disse a mulher, a serpente está falando à mulher, um fato inusitado, a gente não vê nas entrelinhas uma serpente falando, como a mulher reage diante disso. A gente simplesmente tem uma descrição geral com outras ideias que são mais importantes nessa narrativa. É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore que há no jardim. Vejam que há uma mudança daquilo que Deus orientou. E a mulher vai responder. Respondeu-lhe a mulher, do fruto da árvore do jardim nós podemos comer. Do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Há palavras que se repetem, nós já analisamos aqui, elas são importantes.
Lembra que árvore se reporta ao capítulo 2, quando Deus diz, vocês podem comer de todas as árvores, mas dessa você não pode comer. Não havia nenhum problema com o fruto daquela árvore. A grande questão aqui é que a árvore significa o limite que Deus está dando, mas um limite como prova de amor, como prova de que o homem deveria manifestar que ele ama ao Senhor. E outra expressão que é usada repetidamente aqui é a expressão disse. A serpente fala no verso anterior. E aqui, a mulher vai dizer, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis, para que não morrais. Então a gente tem a palavra da serpente e nós temos a palavra de Deus. Nós temos aquilo que Deus diz e nós temos aquilo que a serpente diz. E diante desse cenário, nós temos a mulher. Sequência, vamos compreender aqui um pouquinho mais, não só identificando. Então, volta a personagem, a serpente. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, se vos abrirão os olhos do céu. E como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Mais uma vez, a serpente disse, a mulher fala o que Deus disse e agora a serpente fala de novo. Vejam que na nossa vida sempre vai ter aquilo que nós ouvimos que é bom e aquilo que nós ouvimos que não é bom. Quando a gente estuda a palavra ouvir na Bíblia, ela sempre está associada à obediência, a uma ação. Se o indivíduo ouve, lá no Shema, que é se eu posso dizer, a simplificação da crença do povo de Deus no Antigo Testamento, ouve, ó Israel, ouve, porque o ouvir está associado a praticar. Não esqueçamos disso. Agora lembra qual é o foco aqui? É o que a serpente está dizendo. É como a serpente está querendo induzir a mulher. E aqui eu vou identificando esta personagem, para que eu aplique na minha vida, porque um texto bíblico se torna relevante a partir do momento que eu aplico na minha vida. Então, a serpente diz, é certo que vocês não vão morrer, porque no dia em que vocês comerem, e o comer aqui está relacionado à obediência, aquilo que Deus disse não faça, vocês vão obedecer ou não vão obedecer? O dia que vocês comerem, vocês vão abrir os olhos e sereis como Deus. Se eu volto, o homem já havia sido, e o homem e a mulher haviam sido criados à imagem de Deus. Mas ela está dizendo, vocês serão conhecedores do bem e do mal. O que é esse conhecedor aqui? Na sequência, vamos lá. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, comeu e deu também ao marido e ele comeu. Vejam como há uma repetição da expressão comer aqui, que é o ato da desobediência, o ato de não comer é o ato de obediência. E aqui muda-se agora, se a gente comparar, né, o que Deus disse, é o que eles deveriam ouvir, e o que a serpente disse. E agora o vendo é a decisão que a mulher toma. Vendo que a árvore era boa para se comer, esse boa, eu posso comparar com tudo aquilo que, essa expressão que é usada no primeiro e no segundo capítulo, quando Deus vai criando cada coisa e Ele vai dizendo, vendo que isso era bom, era muito bom. Então Deus sabe o que é bom, mas agora a serpente vai dizer o que é bom e eu vou tomar a decisão. E a minha decisão não deve ser por aquilo que eu vejo, mas por aquilo que Deus diz. Se eu ouço o que Deus diz, eu vou tomar a decisão correta. Se eu ouço o que a serpente diz, eu vou tomar a decisão errada. E agora, a mulher, vendo que aquela era uma árvore boa para se comer, ela transgride a vontade do Senhor. E ela oferece isso para o seu esposo. Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira
e fizeram cintas para si. É muito interessante que a palavra originalmente nus aqui, ela tem o mesmo som da palavra sagaz. E o leitor bíblico, ele teria uma ligação muito clara disso, porque a sagacidade, a astúcia, a esperteza da serpente fez com que o homem agora estivesse possuído de vergonha. Ele percebeu que estava nu e vai trazer o medo, a vergonha e vai procurar solucionar. Olha que interessante que quando você pega o detalhe, a astúcia dessa serpente não só vai me ajudar a identificar quem ela é, mas a forma como ela vai trabalhar. E eu quero dizer para você, eu não sei se você acredita nisso ou não, nós acreditamos que existe uma luta entre o bem e o mal. Nós acreditamos que todo dia quando a gente acorda para viver a eternidade através das decisões que a gente toma. Mas alguém também vem como a força do mal para nos levar à destruição, à morte. Eu quero aproveitar. Eu tenho procurado buscar todos os dias uma forma de que Deus me fale através da sua palavra. Existem muitas publicações, eu quero aproveitar e citar, já citei aqui algumas vezes, esse devocional diário para o próximo ano, e eu estou citando isso porque o Rodrigo Silva, que é o autor desse devocional, é nosso apresentador aqui na Novo Tempo, do programa Evidências, Descobertas da Fé. É uma forma de a gente estar ligado para ouvir aquilo que Deus deseja. São reflexões a partir de um texto da Bíblia. Reflexões a partir de um texto da Bíblia que vão te mostrar, te revelar aquilo que Deus deseja para a sua vida. Sabe, compreender o que Deus quer, o que Deus deseja para a minha família. Porque essa é uma escolha que eu tenho que fazer diariamente. Não esqueça, você pode adquirir pelo telefone 0800 979 0606, que é o telefone da Casa Publicadora Brasileira. Então, ligue agora, eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção. Porque todos os dias nós estamos no meio dessa luta, da luta entre o bem e o mal. Quero continuar a leitura do texto. Fiz referência a essa meditação porque eu tenho certeza que vai ser uma bênção para você. Abriram-se os olhos de ambos, eles perceberam que estavam nus e coseram folhas, tentaram solucionar o problema da forma deles. Quando eu cometo um erro, não é a minha forma de solucionar que vai me trazer paz. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus. O homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. Vejam só, quando ouviram a voz. Vejam, Deus disse, não façam isso. Deus orientou, não façam isso. Mas eles preferiram ouvir a serpente. Agora, quando eles ouviram a voz de Deus, porque Deus é que toma a iniciativa para solucionar, é Deus que vai atrás. Só que agora eles estão com a natureza transformada, porque eles escolheram fazer do jeito deles, não ouviram, e a mulher vendo, e o homem vendo, eles praticam aquilo que é errado, isso trouxe a vergonha, e eles se escondem da presença de Deus, as consequências do erro. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Ele respondeu, eu ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu tive medo e me escondi. Ouvi. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Tudo que está na Bíblia tem um único objetivo, nos trazer salvação, apresentar o Messias. Por isso, ouvir algumas coisas que Deus tem para te dizer, mesmo que te incomode, porque a gente tem uma natureza de pecado, de erro, né? Lembra, Deus quer o melhor. Eu gosto de exemplificar, é como um pai que tenta orientar seu filho, mas o filho não quer ouvir. Ouça o que Deus tem para te dizer, mesmo que isso mexa com seus costumes e seus hábitos. Porque do outro lado, a gente tem a serpente astuta, sagaz,
que também quer que você ouça, que você tome as decisões. Nós estamos no meio. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comeste? Você fez aquilo que não deveria. Lembra o comer aqui, a prática errada? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu a árvore e eu comi, eu errei. Aqui é uma transferência de culpa, é uma transferência de responsabilidade. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Vejam que Eva está sendo até mais autêntica na descrição, confessando de uma forma, né, clara o que havia acontecido. Ainda que está dizendo foi a serpente, foi a mulher, foi a serpente. Originalmente parece que a gente está transferindo tudo isso, parece que eles estão transferindo para Deus, porque Deus criou aquela situação, Deus havia criado a serpente, Deus havia criado a mulher. Sabe, quando nós somos constrangidos por um erro cometido, a tendência é a gente culpar o outro por aquilo que a gente fez. Então são reflexões, e por trás a gente tem a sagacidade da serpente. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, entre todos os animais selváticos rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. O Senhor agora age. O Senhor amaldiçoa a serpente. Ela, a serpente, recebe a maldição. Mas para o homem e para a mulher, mesmo com as consequências que Deus vai apresentar àqueles que vão acontecer, em Gênesis capítulo 3, verso 15, está a mensagem de toda a Bíblia, que é a vinda de um Messias que iria acabar com o problema do pecado. A vinda de Jesus Cristo. Sabe, o Gênesis, o Antigo Testamento, é a promessa de que um dia o Senhor voltaria, que o Senhor viria melhor, que o Senhor viria para acabar com o problema do pecado. E olha que interessante esse verso, o verso 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Esse te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui está o resumo do Evangelho. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. O Senhor está prometendo que através da mulher iria vir o descendente. A palavra é semente. Aquele que daria a vida. Este vai ferir a cabeça, vai destruir a serpente definitivamente, vai destruir os efeitos do pecado, vai eliminar a morte, mas ela ferirá o calcanhar. O Senhor terá que passar pela morte para dar liberdade ao ser humano. A serpente traz a morte e o sofrimento, mas o Senhor traz a vida. Depois que Deus amaldiçoou a serpente, nada mais é falado sobre ela em toda a Bíblia. E aí a gente pergunta, quer dizer que em quase toda a Bíblia não é falado sobre ela, e quem ela é? E agora a gente vai para a comparação do texto. Apocalipse capítulo 12, verso 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Quem é a serpente? O antigo dragão, Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Se a gente amplia, foi aquele anjo que se rebelou um dia no céu, que questionou o caráter de Deus. Esse mesmo que anda ao nosso redor, como diz Pedro na sua carta, rugindo como leão para nos tragar. Quando a gente consegue identificar e a gente faz as ligações, a gente percebe que o inimigo de Deus, que é a serpente, Satanás, foi aquele mesmo agente para levar Eva e Adão
a destruição e a morte. O mesmo agente. E é o mesmo agente que hoje está ao nosso redor, querendo nos levar à destruição. Quando eu tenho esse olhar, eu começo a ter uma visão mais ampla da própria mensagem da Bíblia, de toda a mensagem. E quando eu tenho esse olhar, eu começo a ler o texto bíblico de uma forma diferente. Eu começo a perceber nas histórias que existe uma luta entre o bem e o mal. E a compreensão desse tema me traz uma compreensão clara da minha existência e da salvação. Não sei se estou sendo claro para você. Você olha as coisas que acontecem ao seu redor, que acontecem na sua vida, à luz da luta entre o bem e o mal. É óbvio que na vida da gente as nossas escolhas são uma das variáveis que nós temos dor e sofrimento. As escolhas que os outros fazem também é mais uma variável, mais uma razão por que a gente sofre. Mas eu queria dizer para você que existe a luta entre o bem e o mal. Então o mal está aqui para me destruir, para destruir minha família. Mas o Senhor está para me salvar. Por isso em Gênesis 3,15, o Senhor prometeu a vinda do Messias. E durante toda a Bíblia, a gente vai ter a espera desse Messias, o Salvador, aquele que vai acabar com a dor e com o sofrimento. Ele veio e ele prometeu voltar pela segunda vez. Eu quero orar. Eu não sei que visão você tem sobre esse tema. Eu não sei se você consegue ter percepção clara que a mesma serpente que um dia esteve no jardim para levar Eva à destruição com a sua sagacidade, fazendo com que Eva ouvisse o que ela quisesse e assim visse, tomasse a decisão pelo seu jeito. A mesma serpente, hoje, está querendo nos levar à destruição. Eu quero orar para que a gente tenha percepção e a gente ouça a voz de Deus. A gente ouça o que Deus quer, o que Deus deseja. Pai do céu, obrigado por Tua palavra. Obrigado pelas orientações, obrigado porque a gente pode abrir o texto e entender que nós estamos no meio da luta entre o bem e o mal, que a gente ouça o que o Senhor quer e tome as melhores decisões. Se a gente cair, se a gente errar, nos perdoe, Pai, e obrigado por Tua graça, pela salvação que a gente tem em Jesus, que pagou os nossos erros. Que a bênção do Senhor esteja sobre cada um dos nossos telespectadores, eu suplico em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estarmos juntos. Não esqueça, amanhã a gente se encontra mais uma vez para estudar a palavra. Tchau, até amanhã.